um grande mistério. A Transerp, além de não conferir, aliás, deveria ir para um computador da Transerp o resultado dessa bilhetagem, como é em São Paulo, na SP Trans. O concessionário passa no fim do mês para ver qual foi a arrecadação. Aqui em Ribeirão Preto, incrivelmente, é o contrário. A arrecadação, a bilhetagem vai para o computador do concessionário e a Transerp revela na CPI que sequer audita essa bilhetagem. O que nós estamos fazendo no Ministério Público agora, às 14h30, é a convite do promotor. A convite do promotor, estamos comparecendo ao Ministério Público para apresentar um relatório que de boa vontade fizemos, comparando o que nós apresentamos na CPI dos transportes e o que a Transerp dá notícia de que a concessionária já fez. É estranho que a Transerp venha se manifestar à administração. E nós estamos vivendo o cúmulo do absurdo de uma concessionária que não cumpre o contrato e que, portanto, esse contrato já está caduco, porque é da lei de concessão, que quando não se cumpre o contrato, pode o concedente alegar a caducidade e chamar uma outra concorrência. Então, nós de boa vontade fizemos um comparativo detalhado com 33 sugestões de providências a serem tomadas. No relatório da CPI, investigamos e apontamos 22 irregularidades. Nesse novo relatório, atualizamos e apresentamos 33 sugestões. Agora, se o promotor deseja instaurar TAC, termo de ajustamento de conduta, ou uma ação civil pública, isso é uma decisão dele. O papel que cabia à CPI foi feito, o relatório é claro, as irregularidades são escandalosas, as autoridades municipais não tomam providência, nós temos uma prefeitura mole com a concessionária e muito dura com o cidadão. Experimenta você não pagar o seu IPTU, experimenta você não pagar a sua conta do DAERP, você vai ver o que te acontece. A concessionária de ônibus em Ribeirão Preto não, além de não pagar, embolsa o dinheiro que é seu. Por quê? No contrato está que deveria ter recontratado 98 agentes de cobrança. Não foram recontratados e a concessionária não dá desconto na tarifa. Então a concessionária está embolsando o dinheiro e a prefeitura finge que não vê. Criminosamente finge que não vê. É esse estado de coisas que nós precisamos mudar. A nova política, a população não admite mais esse tipo de administrador público, esse tipo de político que promete o céu durante a campanha eleitoral e na vida, no dia a dia do cidadão, devolve esse inferno. Inferno, porque ficar num ponto de ônibus em Ribeirão Preto com aquele espetinho, sem banco e cobertura, com 40 graus de temperatura, isso é desumano. E isso, a prefeitura não precisaria gastar R$1. Bastaria pegar o dinheiro do anúncio do ponto de ônibus para fazer novos pontos de ônibus. Eu chego no programa agora, mas é isso que nós vamos fazer no Ministério Público às 14h30. Agora eu faço a pergunta. Eu vi uma audiência no Palácio Rio Branco, no projeto dos terminais. Primeiro, já estão atrasados. E segundo, que na área central tem o projeto, mas não tem a área. Uhum. Eu nunca vi isso. Parece o samba do Stanislau Ponte Preta. Em vez de falar samba do crioulo doido, que dá processo, o samba do afrodescendente doido. Não é? Seria cômico não fosse trágico, né? Porque nesse caso é a prefeitura não cumprindo um contrato. A prefeitura deveria ter desapropriado área, encontrado uma área. Ela celebrou esse contrato em 2012. Ele começou a vigorar no final de 2012. E a prefeitura ainda não providenciou a área. Pior, o documento da Transerp fala que faltam construir 7 abrigos, porque um já foi feito atrás do Ribeirão Shopping. Ora, quem fez o ponto de ônibus com abrigo atrás do Ribeirão Shopping foi o shopping. Foi o shopping. Não pode agora dizer para a concessionária que ela não precisa fazer o 8º. O contrato diz que a concessionária tem que fazer 8. Mas fez de graça? O Ribeirão Shopping fez, ela tem que fazer 8. Mas fez de graça ou teve algum benefício para dar esse presente à população? Foi uma contrapartida que eles tiveram lá, a Multiplan, a proprietária do Ribeirão Shopping, que fez um investimento ali na região, em contrapartida, não é que ela deu, em contrapartida ela fez
um excelente terminal de ônibus, diga-se de Que ela passagem. tirou muito aquele bonito, terminal que em seja frente. modelo para os Isso outros mesmo. em Ribeirão Preto. É que ela tirou o terminal em frente da entrada do antigo. Da antiga, da entrada do Ribeirão Shopping, né, para ter o projeto de expansão, e colocou o terminal num outro local. Certo? Ele tirou da frente e colocou. Tudo bem, foi uma contrapartida. Foi uma contrapartida. Sem dúvida. Mesmo Mas porque eles têm funcionários que dependem do transporte público. Claro. Né? Mas é bom ressaltar que ficou bom. Sim. Não, ficou bonito. ótimo. Quer dizer, você tem Está dizendo isso. Que nós ficou estamos colocando. sensação que eu estou em Paris ali, rapaz. Antes Ribeirão inteira fosse desse jeito. Nós esperamos que a prefeitura se inspire naquele modelo feito pela iniciativa privada de fazer semelhante. O vereador, a Luciana, que é presidente do Conselho Municipal de Cultura, anda meio brava com a cultura em Ribeirão Preto. Né? Então ela está aqui, eu quero aproveitá-la para dizer das suas reivindicações e o motivo da sua irritação. O motivo não é meu, representa vozes de todo um conselho que assumiu o seu mandato em agosto de 2012, então nós terminamos a gestão agora em agosto de 2014. E assim, o motivo é o estarrecimento nosso de não compreender se essa atual gestão é continuidade ou não da que passou. Porque você tem um nível de avanço na área cultural da cidade, provocada aí nos últimos 4 anos, que começa com a realização de uma conferência municipal de cultura, aqui na Câmara Municipal, em 2009. Isso gera um plano municipal de cultura, que foi aprovado em 2010 aqui na Câmara. E tudo que a gente pensa em termos de cultura, num planejamento de 10 anos, consta naquele documento. Então não tem novidade nenhuma, né? Assim, o que a gente reivindica é o cumprimento do plano e que começou a ser cumprido nesse primeiro mandato na área cultural, na gestão da Darcy. E agora, tão logo assume um novo secretário, parece que tudo entra no retrocesso. Inclusive aquilo que a gestão dessa atual secretaria prioriza, que é a realização de eventos, vai justamente na contramão da história da política cultural. Isso foi muito comum nos anos 50, nos anos 60, 70, e aí ganhou ápice nos anos 80. E aí, anos 90 para cá, houve a necessidade de repensar. A gente faz uma política cultural em processo, buscando a formação das pessoas e o fomento, ou a gente fica realizando evento, né? Então, para mim, é uma confusão entender isso. É ou não continuidade? Se é continuidade, por que não seguir à risca as deliberações do Plano Municipal de Cultura, que é um plano extremamente avançado, que se preocupa com todas as áreas artísticas e culturais da cidade, né? Então, a única coisa que a gente sempre coloca e espera é o cumprimento do plano. Né? Vereador, exemplo do contrato do consórcio urbano, parece que esse plano para a cultura também não está sendo cumprido. É evidente que não. O Conselho vem demonstrando claramente esse retrocesso que a política cultural de Ribeirão Preto vive na gestão do secretário Maraca em relação à gestão da secretária Adriana Silva. Naqueles 4 anos de gestão da secretária, houve avanços significativos. Haja vista o próprio orçamento da secretaria, que saltou de 9 milhões para 21 milhões, um pouco de recursos próprios da prefeitura, o outro tanto por captação, mas mérito da secretária, que se movimentou para captar esses recursos em benefício da cultura de Ribeirão Preto. Percebemos que a virada cultural, que não foi dialogada com Ribeirão Preto, mas que cumpria o seu papel, a virada cultural paulista, que é um programa do governo de São Paulo, não foi realizada em Ribeirão Preto nos últimos 2 anos, uma hora por falta de recursos, mas no meu entendimento é porque foi uma questão política por se tratar de um adversário da prefeita, que é o governador Geraldo Alckmin. E agora me parece, eu vi no noticiário de hoje, que vai sair a virada, porque Ribeirão Preto é subsede da Copa do Mundo. Vereador, vai sair, mas não, só vai ter o apoio da Secretaria de Estado da Cultura em 2 eventos. Porque Ribeirão ficou fora do calendário, porque tinha que ter um aporte de R$400 mil por parte do município. Esse aporte
não estava disponível. Pois é, enquanto nós temos uma prefeitura que é um fracasso, nós temos um movimento cultural que é um sucesso. Não fizeram a virada oficial e os artistas de Ribeirão Preto, os produtores culturais, fizeram o Se Vira Ribeirão, que esse ano vai para a 3ª edição. Um evento maravilhoso, os 2 anos lá na Baixada, a Baixada nós habitualmente não vamos à noite com medo de violência. Não é que não teve uma briga, Luciano, não teve uma discussão. E às 18 horas do domingo não havia uma ponta de cigarro no chão, graças ao trabalho de um artista que é parte do grupo, o Lezer, que faz lá e o Tatu, que fazem as bituqueiras, né? Então foi um evento maravilhoso, durante a noite, pacífico, onde muitos artistas, muitos talentos da nossa cidade se manifestaram, e agora vai ter a 3ª edição do Se Vira. A Prefeitura de Ribeirão Preto, a exemplo de outras áreas, como do transporte que estamos dizendo agora, dá notícia que é um fracasso, mas a sociedade ribeirão pretana é forte, reage a essa situação e produz a virada cultural independente. Rufino, eu estive em Salvador e passei no Pelourinho. Pelourinho 2001 estava detonado. É verdade. Você agora, maravilhoso. Certo? Com eventos culturais direto, e o comércio aberto 24 horas. 24 horas. Eu passando aqui na José Bonifácio, na Baixada, e eu vi os prédios pintados, coloridos, lembra muito o Pelourinho. Sim. Nós não poderíamos ativar aquilo toda semana em nível cultural, com bandas, com artesanato, né, com um trabalho circense. Você entendeu? Movimentando aquela rua que é popularmente conhecida como Rua da Prostituição e do Tráfico de Drogas, integrando toda aquela gente, fazendo um trabalho para próprios moradores de rua, que são centenas naquela região, integrar essa gente para a sociedade. Não poderíamos fazer isso? E como? Eu sonho. Quando você vê o centro de Ribeirão, mesmo a Baixada, eu sonho com isso. Quem conhece outras cidades e viu a revitalização de locais, não só dos centros, de diversos locais das outras cidades, você vê em Ribeirão, você poderia ter isso com facilidade. O problema está exatamente quando você tem secretários que são secretários por conchavos políticos e não secretários que têm, de fato, a autonomia para criar projetos, porque há possibilidade de projetos. A primeira coisa que eu faria, se eu estivesse dando algum tipo de consultoria, administrar, não faria isso, não sou louco, né? Mas era montar um burô, um escritório de projetos para as diversas áreas. E não se cobra meta de secretário no 2º ano de gestão. Se cobra meta de secretário no 1º ano de gestão, eu te diria, nos primeiros 100 dias. Isso é planejamento. E aí você tem como verificar anualmente se você atingiu esses resultados ou não e fazer a correção de rota. Isso é uma gestão que qualquer empresa faz e que a administração pública tem que copiar isso, tem que entender como é que essas coisas funcionam e não continuar fazendo a maldita democracia de coalizão que a gente está assistindo hoje em todas as casas municipais. Luciana, nós temos cultura nos 4 cantos dessa cidade? Cultura a gente tem em todos os cantos de qualquer cidade brasileira. O que talvez a gente não tenha, e isso para mim é cada vez mais claro, é o acesso a determinadas manifestações artísticas nos 4 cantos da cidade. Então, porque a cidade pulsa, e com a gestão da rede de pontos de cultura, cujos pontos, muitos deles estavam em regiões descentralizadas, o que a gente percebeu é que criam-se teias de cultura nas comunidades, produzindo seja capoeira, seja o hip hop, seja o carnaval, enfim. Não estou aqui para julgar qual manifestação artística. No meu entendimento, todas são relevantes e são significativas para o cotidiano daquela comunidade. Agora, em termos do acesso, explorar a diversidade que o Brasil tem, em termos desse acesso para essa população, isso a gente é muito precário, né? Você pega alguns dados do Ministério da Cultura, quantas salas de cinema você tem no Brasil todo? Isso não chega a 5% do país. É um horror, gente. Como isso? Você pode até aumentar um pouco esse número com os cineclubes, mas, de modo geral, é muito baixo. O equipamento cultural mais presente no Brasil são as bibliotecas. Isso chega, em termos de dados oficiais, a 67%.
Mas quando o bibliotecário ou um cientista da informação vai com essa biblioteca, esse número cai drasticamente. As nossas bibliotecas não funcionam como biblioteca, e muito menos foram atualizadas com o advento da sociedade da informação. Para você ter uma ideia, vereador, eu estava vendo, essa semana saiu uma pesquisa, que a presença de público na sala de cinema, hoje, é o triplo da média de público do futebol. Hoje. Sabia? Caramba, nós tivemos um filme nacional, foi lançado a questão de 15 dias sobre aquela invasão no Morro do Alemão. Sim. Sabe quanto? Mais de 500 mil. Mais de 500 mil. Lotaram as salas de cinema. Muito, assim, em 15 dias. Muito maior do que o público de futebol. Você está entendendo? Quer dizer, nós não temos espaço. Né? Os cinemas antigamente, em cada bairro tinha 2, 3 salas de cinema, hoje não. É verdade. Hoje viraram igrejas. É verdade. As igrejas tomaram conta, porque não tinha condição de você financeiramente manter toda aquela estrutura. E eu ainda acho, Luciano, que nós não temos que investir em estrutura. A principal fonte de capilaridade das ações no Brasil, a gente elencou que é a escola. Por que a escola tem que estar ligada da produção artística e cultural do país? Ela é tão subaproveitada, você tem tantos espaços que podem ser potencializados e se tornar alternativas, ofertas de atividades para os alunos do contratando escolar. É verdade. Né? A lógica do programa Cultura Viva, num determinado momento, era mais do que ficar nas entidades, mas chegar até as escolas. Criar o programa Cultura Viva nas escolas, redes de cultura, cuja escola seria o pilar. Né? É o centro onde pulsa a vida nos bairros. Vereador, eu sou da época da matéria educação artística e que valia a nota. E você tomava pau, hein? Tá? A Luciana está colocando uma questão que são os espaços que já existem, né? Tem centros culturais em Ribeirão Preto abandonado. Mas está abandonado, eu falo com essa força sim, mas é porque é isso mesmo, né? É porque é pobre que usa. Então a prefeitura não olha para isso. A questão do transporte coletivo, mesma coisa. A questão dos postos de saúde que estão fechados e a prefeitura é incompetente para reabrir, faz uma folia danada para inaugurar a UPA, seja bem-vinda. Mas o que nós já tínhamos? Para que abandonar e largar depredado por 2, 3, 4 anos, como é o caso de alguns centros culturais que nós temos? É porque é pobre que usa? Então a prefeitura trata o cidadão de duas maneiras, o rico de uma forma e o pobre de outra forma? O pobre também não paga imposto, não tem direito de usar equipamentos públicos, aliás, é quem mais precisa. E deveria estar tendo mais cuidado, mais zelo, mas escandalosamente não tem. É uma pena. Uma pena. Você fala a questão do cinema, a questão do teatro. Eu estudei numa escola pública. É verdade. Estudei no Toniel Mota, estudei no Guimarães Júnior, tinham teatros, tinham professores de arte. Tinham. Papa, a Adria me disse uma vez um dado que eu fiquei chocado. Quando ela estudou no Otoniel, na década de 60, ela disse que só no Otoniel havia mais de 10 grupos de teatro amador. Numa única escola. Chocante. É chocante isso, Quero agradecer gente. a presença de vocês, mas o tempo urge. Poxa. Tá? Muito obrigado, Rufino. Obrigado, Luciano. Obrigado, vereador. E nós vamos continuar no ponto de encontro, nós vamos remarcar esse bate-papo, que o assunto vai se estender muito. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.